bem-vindos. Eu sou o Antônio e esse é o nosso AF8 Talks. Um bate-papo, um podcast em parceria com o Portal A Crítica, onde a gente traz aqui empresários para bater papo, conversar, trazer para você conteúdo de qualidade sobre empreendedorismo, negócios, como que esse empresário fez para chegar aonde ele está e te dar insights. Você que de repente está começando um negócio, você que já tem um negócio e está precisando realmente entender um pouco melhor sobre o mundo do empreendedorismo, esse é o nosso AF8 Talks. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui meu amigo Wander Areosa, CEO do Iara Resort. Wander, seja muito bem-vindo ao nosso AF8 Talks. Muito obrigado, Antônio. É um enorme prazer, né, fazer parte aí desse grupo seleto, né? Eu sou o segundo, né? Nosso segundo convidado. É um enorme prazer poder contribuir de alguma forma, né? Falar um pouco dos projetos, do que a gente está fazendo. Talvez servir de inspiração para algumas pessoas, né? Essa é a intenção, claro. Contribuir de alguma forma aí para o crescimento do Estado no que tange a empresas, né? Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo com o Wander, eu quero fazer um convite para você. Nós estamos próximos de 100 mil inscritos no nosso canal do Portal A Crítica. Então, curta esse vídeo, tá? E não deixe de se inscrever no canal, para que você possa estar acompanhando os nossos próximos convidados. Certamente vão ser bate-papos que vão agregar muito para você que gosta de conteúdo de empreendedorismo e de negócio. Vou começar com o Wander aqui. Lá atrás, certamente, Wander, na última conversa que nós tivemos aqui com o Dedé, ele fala que teve uma infância bem complicada, bem difícil, mas que o empreendedorismo estava na veia dele. Como é que foi que surgiu? Como é que você identificou isso? Foi lá atrás, quando você era criança, adolescente? Como foi que você teve esse entendimento de, opa, o empreendedorismo é para mim? Então, assim, na verdade, a vida da grande maioria dos empresários que tem certo sucesso, ela é bem ralada no início, né? A minha não foi diferente, eu tive uma infância bem pobre, não fui criado com meu pai biológico, né? Conheci meu pai já adulto, tinha 27 anos de idade. Cresci com a minha mãe, ela foi responsável pela minha educação, né? Cheguei a morar no meio da floresta ali, virgem, né? Mata virgem mesmo. Cheguei a ver onça. É mesmo, mano? Levei Mas isso aqui no estado do Amazonas, não? No estado do Amazonas, no interior em Lábrea. Município de Lábrea. E assim, foi bem ralado, né? A gente vivia ali basicamente de frutas, essas coisas, né? Então, foi uma infância bem sofrida, mas a minha mãe fazia de tudo para trazer o sustento para casa, para manter a família unida, para evitar que a gente se envolvesse com coisas ruins, né? Porque quando a gente voltou para Manaus, eu fui morar em bairros bem humildes, né? Como compensa. E a gente era cercado ali por tráfico, por coisas ruins, e ela lutou bastante para que a gente não pudesse se envolver com isso, né? E desde criança eu sempre, apesar de que ela nunca deixou a gente, depois que voltou para Manaus, passar algum tipo de necessidade, eu queria gerar meu dinheiro, né? Gerar meu próprio recursos ali, né? E eu lembro que eu pedi para ela, quando eu tinha uns 11 anos, para vender picolé. E ela ficou meio preocupada, falou assim, mas por que você não precisa vender picolé? Isso aqui em Manaus já. Isso aqui em Manaus já, na Compensa eu morava. Você não precisa vender picolé, porque vender por quê? Eu falei, não, porque eu quero fazer alguma coisa, eu quero ganhar meu dinheiro, né? E ela deixou vender, na época eu vendia ali na Ponta Negra, a Ponta Negra era bem arcaica, né? Bem antiga. E às vezes eu pegava o ônibus pela frente, né? Pra não ter que pagar a passagem. E a Ponta Negra vender meu... Que você paga a passagem, aí vende o picolé no final, aí lá, rapaz... A conta não fecha, né? A conta não fecha. A conta não fecha. Eu lembro que eu vendia garrafinha e... Quando eu terminava de vender as garrafinhas, eu alugava aquelas boias, né? Pra ficar brincando na praia. É mesmo? Então, assim, foi obviamente que, graças a Deus, isso deu certo. Mas, assim, eu lembro que com 13 anos de idade, a minha mãe não tinha condições de, obviamente, comprar uma bicicleta nova pra mim, como eu via com as crianças que tinham essa bicicleta. A gente mudou pro Dom Pedro, já começou a dar uma melhorada, né? E eu passava na frente de uma oficina de bicicleta todos os dias. E eu olhava a caixinha de peças e o pessoal jogava peças que estavam, não seminovas, né? Mas tinha usado, dava para usar mais ainda, né? E eu comecei a pegar essas peças e montar uma bicicleta para mim. Aí achei um quadro no lixão, pintei ela toda e montei a minha primeira bicicleta. Com isso veio o know-how de montar bicicleta, aprendi a consertar e montar bicicleta, né? E aí eu comecei a falar com os vizinhos para consertar, para pintar a bicicleta. E aí eu montei uma oficina de bicicleta com 13 anos de idade, né? Falei logo após porque uma vizinha sem lá... gestão, 13 anos de idade, né, mano? Peguei um pino de uma vizinha lá que eu fiz o serviço primeiro, depois para receber, não tinha mais como receber, né? Mas faz parte do... Com 13 anos, então, com 13 anos você quebrou o primeiro negócio. 13 anos quebrei o primeiro negócio, faz parte da vida do empresário, empresário, né? Com certeza. Tem que quebrar. Eu sempre digo assim que o empresário tem 3 pilares básicos para ele ter sucesso, né?
Uma escassez de recurso. Ele tem que precisar de recursos para ele aprender as fontes de onde tirar esse recurso, né, e correr atrás disso. O segundo pilar é o trabalho duro. Ele não tem que se preocupar com o trabalho duro. Né? Eu quebrou um cano aqui, o canador não está aqui, eu vou consertar o cano, vou esperar o canador. Eu sou dono da empresa, mas eu vou consertar o cano, não importa. Né? Eu tinha um restaurante, o Maraíbe, e diversas vezes faltava garçom e eu ia lá servir a mesa, não tinha problema com isso. Né? E o trabalho duro sempre fez parte de mim. Né? Então, assim, esses pilares, né, que é a questão da escassez, né, de você precisar de dinheiro em algum momento e você não ter de onde tirar dinheiro, a questão do trabalho duro também, né, que faz parte do pilar aí. Inclusive isso aí, Wander, desculpa te interromper, mas só você tocou num ponto importante, você falou do Maraíbe. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Como é que foi para ti fazer por exemplo, você veio do interior, chegou em Manaus, teve a infância, a adolescência um pouco difícil. Como é que foi, onde foi que surgiu aquele desejo de falar assim, não, eu quero empreender de verdade? Em que momento? Tu consegues identificar isso? Eu tive um gap, na verdade, né? Assim, eu sempre quis ter meu próprio recurso, né? E aos 13 anos de idade eu senti que eu tinha nascido para aquilo, né? Para ter meu próprio negócio, não para trabalhar para as pessoas, né? E aí o que acontece? Eu tentei, depois dessa oficina que eu montei, né? Trabalhar empregado, eu nunca durava mais de um ano um ano e meio, porque... Não porque eu era um mau funcionário, mas é porque eu absorvia muito rápido as necessidades da empresa e conseguia dar resposta muito rápido e ficava muito ocioso. Eu lembro que eu trabalhei na Unimed como desenvolvedor de software, minha área é tecnologia. Eu sou da área de tecnologia. Legal. Eu desenvolvia software. Eu trabalhei na Unimed, foi um dos meus segundo emprego na Unimed. E eu terminava tão rápido que eu tinha para fazer de demanda que eu ficava à tarde ociosa. E aquilo ali me deixava muito mal, porque eu estou aqui dentro, eu precisava fazer outras coisas e não conseguia. Né? E eu lembro que eu desenvolvi, na época, tinha acabado de lançar o telefone celular. Lançaram aquele Siemens. Primeiro Sim, Siemens, foi o primeiro... Minha mãe trabalhou na Siemens, inclusive, lá que produzia esse celular aqui. Depois se tornou o BenQ. Era um celular, aquele pequenininho. Aí depois eles tiveram outros modelos também. Um modelo mais comprido. Sim, assim. sim. E aí ele foi um dos primeiros modelos a aceitar programas. Você desenvolver programas externos e inserir nele. E aí na época eu estava para formar, faltava acho que uns 2 anos para formar. E eu comecei a fazer um projeto para a Unimed, para inserir no celular. Esse projeto, na época, você conseguia achar clínicas especialistas em alguma coisa. Se você era um beneficiário da Unimed, eu quero ir no dentista, eu quero no oftalmo, eu quero sei lá, qualquer tipo de médico, você conseguia dizer o seu endereço e ele dizia para você, olha, na rua tal, endereço tal tem uma clínica, né? E ele informava beneficiários para a diretoria, informava glosas médicas para o médico. Glosa médica, para quem não sabe, são consultas que o médico fazem que a Unimed ou qualquer outra operadora considera inválida, né? Não, isso aqui é um retorno, tu não pode cobrar isso, né? E desenvolvi esse projeto, era bem inovador na época, no meu tempo ocioso, e eu fui apresentar em João Pessoa, num simpósio de tecnologia para a área médica. Né? Foi minha primeira apresentação em público, assim, eu lembro que eu suava pra caramba. 2.000 pessoas no auditório olhando aquele negócio, eu nervoso. E aí eu só consegui relaxar quando eu comecei a apresentar, que começou a funcionar, né? E eu olhei para uma telespectadora, tá na primeira fila. Ela regalou o olho assim quando ela viu funcionando. Eu falei, opa, eu ganhei confiança, né? Falei, agora é hora e consegui apresentar. Fui premiado, software e etc. Né? Que legal. Então, depois desse momento, eu comecei a sentir que tipo, eu não encaixava mais, né? Eu fui trabalhar na FUCAP como desenvolvedor de software. Trabalhei também, acho que 1 ano na FUCAP. Galguei todos os cargos que dá para galgar, de programador até arquiteto de software. E de lá eu saí para montar minha empresa de tecnologia e prestar serviço, inclusive, para a FUCAP, Fundação Paula Feitosa, Nokia, Envision. Comecei a desenvolver software com a minha equipe para várias outras empresas, né? Então, depois dali eu disse, não, agora não tem mais como voltar a ser empregado, né? E aos meus 27 anos, né, eu já era empresário, conheci meu pai e resolvi trabalhar com ele, porque eu sempre admirei ele mesmo, né? Como é que foi essa relação, Wander? Assim, por exemplo, teu pai é um dos maiores empresários do estado do Amazonas. Sim. E como é que foi essa relação? Ele como empreendedor, você iniciando essa relação com ele, como você falou, né? Você adulto, conheceu. Como é que foi para ti isso? Cara, meu pai, assim, é espetáculo em pessoa, né? E eu confesso para você que eu já era um fã do meu pai antes antes mesmo de conhecer de conhecer ele, né? De conhecer mesmo a pessoa, já era um fã porque viu que ele construiu, né? A forma que ele contribuiu, porque assim, ele não criou um produto só que rentabilizava grana para ele. Ele criou um produto que formou muitas pessoas, né? Que essas pessoas arrumaram empregos por causa da formação que teve no que ele criou, né? Então aquilo ali
me encheu os olhos, porque é justamente o que eu quero fazer. E né? só uma coisa importante, Wander, até para quem está nos assistindo aqui, o pai do Wander é o professor Valderi Areosa, Isso. né? Fundou a Uninorte, Exato. enfim, tem vários outros negócios. E o Wander teve essa relação com ele depois de adulto já, né, Isso, Wander? depois de adulto, exatamente. Tá. Então, assim, e meu pai, depois que conheci ele, né? Ele podia muito dizer, beleza, tá criado, legal, parabéns pela tua mãe, então tchau, né? Mas não, meu pai é um cara muito amoroso, ele me abraçou, falou, não, vamos quero fazer uma coisa junto com você aqui. Legal, Wander. E aí eu lembro que eu deixei minha empresa de tecnologia com sócios, né? Foi uma decisão errada, porque depois eu descobri, eu sabia que eu era o coração daquele negócio, que fazia aquele negócio andar, porque eu corria atrás dos projetos, fechava as parcerias e fazia o negócio acontecer. E a empresa faliu ali em 3 meses, mas eu larguei ela para trabalhar junto com meu pai. E desde então, eu vinha trabalhando com ele, eu saí um tempo para montar um outro negócio, que foi o Açaí no Ponto, né? Que foi Inclusive foi uma franquia que vocês franquia. tinham unidades praticamente em quase todos os estados aí, né? A Eu gente lembro que tinha teve uma época de 30 expansão. unidades. 30 unidades. Unidades no Brasil todo e realmente, como você falou, foi um negócio fantástico, né? Foi um negócio inspirado, inclusive, na operação do Chiquito, do Access. Gente boa demais, Sim. Chiquito. E a gente, só que o Chiquito ele estava limitado aqui, né? Ele não tinha essa intenção de sair daqui. A gente criou o negócio, formatou e levou para fora do Brasil. Foi um negócio fantástico. Nós, infelizmente, cometemos alguns erros, né? Porque uma franquia, para ela dar certo, eu sempre digo isso. Quero montar uma franquia. Cara, o pré-requisito para uma franquia dar certo é barreira de entrada. Se a tua franquia tem barreira de entrada, vai nessa. Se ela não tiver barreira de entrada, esquece, porque vão dar um jeito de copiar aquilo ali rapidamente. Então, eu sempre elogio a Cacau Show como modelo de franquia. Não estou dizendo que ela é ótima como franqueado, porque isso que vai decidir é o franqueado. É outra questão. Mas a Cacau Show ela é um modelo excelente de franquia, por quê? Porque ela cria uma barreira de entrada que não tem como você, por exemplo, deixar de comprar o chocolate da Cacau Show e vender um garoto. Né? Não tem como, o cara vai chegar lá esperando o Cacau Show. Então, se o franqueado não honra com as obrigações dele, a Cacau Show vai cortar o fornecimento de produto. E aí ele acabou para ele. Então, assim, a gente sabe que você tem um modelo de negócio. Uma franquia nada mais é que uma cópia daquilo ali. Né? Exatamente uma cópia. Aquilo deu certo, vou seguir aquilo ali. Infelizmente, quando você lida com pessoas, os franqueados tendem a querer criar outras situações. Ele acha assim, não, eu sou empresário, comprei essa franquia, vou mudar ela toda, né? Ele acaba mudando algumas coisas, começa a dar errado, ele quer culpar a franqueadora. Isso que você está falando, Wanda, inclusive tem um filme muito interessante que é o Fome de Poder, que ele conta a história do McDonald's, né? E aí o Ray Kroc, que foi o responsável pela expansão, uma das coisas que mais ele trabalhava, que mais ele batia lá era isso. Teve uma vez que ele chegou em uma das franquias e estavam vendendo sopa. Imagina só, o McDonald's vendendo sopa. E aí ele ficou indignado com aquilo. Porque o franqueado imaginava que assim, não, rapaz, eu vou aumentar o meu mix aqui, não vou vender só hambúrguer não, vou colocar outro produto aqui. Só que ele não entende que, de fato, você está perdendo a identidade, o DNA do negócio. E hoje a McDonald's é a número 1 em franquias no mundo, realmente, né? E o negócio deles não é nem hambúrguer, é outra coisa, é imobiliário. Mas, de fato, isso que você está pontuando é muito interessante, porque se você entra com uma franquia e não mantém aquele padrão, você está, de fato, afadado ao fracasso ali, né? Com certeza. E foi o que aconteceu com a gente, né? Então, o franqueado começou a colocar coisas que não fazia parte do mix, começou a descaracterizar a operação toda, ele mudava até layout. Nossa, era... E aí Vendia açaí, daqui a pouco ele queria, rapaz, vou colocar um milkshake aqui. Exatamente isso. Exatamente, sorvete, vou milkshake. Vou colocar um sorvete aqui, você chega lá... Né? E perdeu completamente a identidade, até chegar o momento de ele estar comprando matéria-prima de outros, aí perdia sabor, aí o cliente em si já falava, mas o sabor não é o mesmo. Então, assim, o negócio acabou ali, né? E como a gente não tinha uma barreira de entrada, para dizer assim, eu vou parar o fornecimento de açaí para ti se não seguir o padrão. Ele vai comprar do outro, ele vai comprar do vizinho, do fulano de tal, e pronto. Foi o que fizeram, né? Então, a gente acabou que a gente perdeu aí as rédeas desse negócio por conta disso, porque ele acaba que deixamos margem ali para ele, né, conseguir fazer isso aí. Então, o Açaí no Ponto ele foi uma operação excelente. Eu sempre digo, foi um negócio formidável. A gente só precisou criar estratégias mais fortes, né? De repente, centros de distribuições mais bem localizados, porque a Amazonas não tem essa facilidade de logística para o resto do país, né? Se a gente cria centro de distribuição em locais melhores e auditores mais constantes, talvez conseguisse manter ali o negócio funcionando e rodando, né? Mas, infelizmente, serviu de ensino, de exemplo, eu entendi muito bem como funciona. Se eu precisasse replicar um negócio que seguisse os mesmos moldes, eu saberia como lidar, né? Então,
tira alguma coisa de proveitoso daquilo Com ali, certeza. né? Mas, infelizmente, foi um negócio que aí ficamos com a fábrica, tivemos depois que vender a fábrica e nós saímos da operação, né? Na última conversa que nós tivemos aqui, que foi com o Dedé, ele mencionou inclusive isso. Ele disse que muitas vezes você ganha mais quando você perde do que quando você efetivamente ganha, né? Porque às vezes você tem o aprendizado que você tem ali, muitas vezes serve como uma lição para como não fazer lá na frente, Exato, né? Então serve como laboratório. Eu tenho certeza que deve ter ajudado bastante vocês. Inclusive teve um outro empreendimento que foi o que você citou ainda há pouco, que foi o Maraíbe. Eu lembro de ter ido lá no Maraíbe muitas vezes. Era um restaurante muito bom. O que tu enxerga como aprendizado nessa operação, Wander? O Maraíbe, ele foi uma brincadeira que virou coisa séria, né? Porque eu montei o Maraíbe, na verdade, porque eu queria ter um local para reunir com os amigos, beber um drink, comer uns petiscos, né? E aí acabou que ele deu muito certo, né? Porque, afinal de contas, não tinha nenhuma operação que trabalhasse com frutos do mar em Manaus na época, depois que abriu o Bambu, né? E eu lembro que, assim, se eu soubesse da dimensão da coisa, eu não teria pego um local tão pequeno, né? Então, assim, o meu problema no Maraíbe foi espaço, né? Eu tive um espaço muito reduzido no Maraíbe ali. Eu atendia 250 pessoas numa noite com 12 mesas. Imagina isso, né? Então o pessoal fazia fila na frente do Maraíbe, sentado esperando para comer. Eu lembro. Né? Então, assim, foi uma operação de muito sucesso, mas infelizmente eu não esperava aquilo ali e nem estava preparado para aquilo ali. Né? Então, se eu tivesse um local maior, tentei depois, falei com o Adalto, que é o gestor lá, né, o proprietário do posto, para ver se conseguia um espaço maior, mas aí ficou mais complicado, tinha que fazer novos investimentos e eu disse, não, vai fugir muito do que eu quero fazer, porque não era, né, o restaurante nunca foi realmente o que eu quis fazer e nem o que eu quero fazer, porque eu sei do trabalho que dá e dos resultados, não é o meu objetivo, né? Eu quero algo diferente, né? Então, eu tiraria ali de aprendizado do Maraíbe, não prever crescimento, eu não previ crescimento ali. Eu realmente pensei naquilo ali, ponto, né? E no início, novidades, as pessoas queriam experimentar, gostavam, voltavam muito, mas infelizmente a questão da restrição de tamanho, as pessoas desistiam, tem que esperar ali 1 hora na fila e esperavam, né? Eu brinco que assim, isso formava uma fila de médicos, e a gente sabia que eram médicos que estavam ali, né? E eu falava assim, cara, isso aqui é uma fila de atendimento médico, né? Porque só é médico esperando para comer, né? Mas assim, uma operação excelente, eu trouxe um chefe de Fortaleza na época e ele criou os pratos ali, tinha um camarão no coco, né? É fantástico. Crepe. Mas assim, foi uma operação boa. Eu acho que se não fosse a pandemia, eu não estaria tocando mais, com certeza, porque não tinha mais gás para aquilo ali, mas estaria rodando até hoje, né? Infelizmente a pandemia veio e destroçou alguns negócios, né? E também gera um aprendizado, né? Porque assim, eu fiquei pensando, cara, você viver com um negócio que depende de ambiente externo é difícil, né? Porque você imagina, pode acontecer da pandemia a qualquer momento, né? Ninguém tá blindado a isso, né? E aí será que está preparado hoje para uma pandemia, né? Será que teu negócio está preparado para uma pandemia hoje? Então, isso é o tipo de coisa que sempre me chama a atenção para prever situações, na verdade, estratégias para prever esse tipo de situação, né? E eu sempre tento imaginar como que eu faria para lidar com uma situação dessa, né? Porque é uma situação diversa, né? Isso é um ponto bem importante que você colocou, Wander, porque eu me recordo que no período da pandemia, muitos restaurantes tiveram que adaptar a sua operação. Isso. Né? Eles não podiam estar abertos, então tiveram que ir para o delivery. Isso. Só que tinha restaurante que não tinha cultura de delivery. Exato. E aí eles tiveram que aprender no meio do caminho. E aí, quando eles estavam aprendendo, o negócio já estava, né, numa outra velocidade. Isso. Então, aqueles restaurantes que já tinham a cultura, que já tinham uma preparação, eles fizeram essa adaptação muito mais rápida. E, naturalmente, o resultado deles foi muito melhor. Então, acho que tem tudo a ver com isso que você está colocando, porque quando você está, ainda que uma pandemia, ninguém está preparado, mas se o teu negócio está preparado para passar por adversidade, certamente você vai conseguir se sobressair ali. Com certeza. Quando você assumiu o Amazon Jungle, aí agora a gente vai falar do Yara Resort. Certo. Na época era Amazon Jungle, né? Eu lembro que no lançamento dele foi algo muito diferente, né? A gente não tinha aqui um resort com a estrutura do Jungle. Então, como é que foi isso para você? Você participou do início do processo, você entrou depois, como é que foi para ti entrar numa operação que não tinha muito a ver, ou melhor, não tinha nada a ver com aquilo que você já tinha feito na sua vida, né? E hoje você é o responsável pelo resort, que é
o maior resort flutuante do planeta, né? Não tem outro no mundo como o Yara. Como é que foi isso para ti, Wander? Eu, na verdade, eu não participei do início do Django, né? Eu estava envolvido com os projetos e nem acompanhava de fato. Pra ser bem sincero contigo, nem acompanhava como é que funcionava, deixava de funcionar. E eu nunca me interessei por esse tipo de negócio, na verdade, na época, né? A vantagem de quem trabalha com tecnologia, de quem desenvolve projetos de tecnologia, é que você tem uma mente preparada para absorver conhecimentos de negócios que não faz parte do seu cotidiano. Tanto é que eu tive academia, que foi da Nossa Fitness, administrei ali também o Açaí no Ponto, o restaurante, outras coisas, porque assim, a mente de tecnologia ela tem que assimilar rapidamente conhecimento de outros negócios para criar os produtos. Né? Imagina que, por exemplo, você tem um escritório jurídico e você precisa criar um software de controle de processo. Eu não sei nada sobre direito. Eu vou ter que aprender, pelo menos, o básico necessário para me criar o teu software. Então, essa é a vantagem de quem trabalha com tecnologia, né? Eu trabalho com tecnologia desde os meus 15, 16 anos de idade. Eu lembro que meu primeiro software que eu fiz foi para um salão de cabeleireiro, porque eu queria cortar o cabelo, não tinha dinheiro para cortar o cabelo. Eu falei, eu faço o software e você deixa eu cortar o cabelo de graça. Fiz uma permuta ali. Fiz uma permuta, foi. E aí eu tive que aprender como é que funcionava o agendamento, como é que funcionavam os processos capilares, as tinturas, não sei o quê. Daqui a pouco você já sabia tudo ali. Já conhecia o salão de início ao fim, né? Como é que funcionava a cobrança, agendamento, para poder desenvolver o software. Então, assim, a mente de quem desenvolve software, por isso que eu falo, eu vi uma vez uma entrevista, acho que foi inclusive aquele Thales Gomes, que eu sigo o podcast. Sim, lá do G4, né? G4, ele falando que ele prefere contratar engenheiros, porque engenheiros têm a mente muito mais flexível e conseguem se adaptar muito mais rápido do que qualquer outro perfil, né? E assim, isso é verdade. Eu consigo absorver conhecimento de outros negócios muito mais rápido de que talvez outra pessoa que não tenha esse trabalho mental, né? Porque é um trabalho mental. Eu não nasci com isso. Eu tive que assimilar isso com o tempo, né? Você vai desenvolvendo software, aprende sobre esse negócio, agora aprende sobre isso aqui, agora aprende sobre isso aqui. Eu desenvolvi software para tudo que você imaginar na sua vida, praticamente, entendeu? Então você acaba que conhece um pouquinho de cada negócio, né? Eu lembro que eu estava conversando uma vez com a minha advogada e eu falei para ela assim, pode usar uma jurisprudência. Ela olhou para mim assim, aí eu falei, porque eu já desenvolvi software para escritório jurídico, né? Então você acaba absorvendo, né? Legal. É um pouco de conhecimento do que a área. E eu acho que a parte de publicidade é igual, né? É igual, completamente, porque você precisa saber quais são as dores daquele empresário, né? Então, você vai atender uma empresa no segmento de gastronomia, você precisa saber o que é CMV, você precisa saber o que é ticket médio. Exato. Então, assim, como é que você vai entrar num negócio que você não sabe qual é o hábito de consumo daquilo, né? Então, eu acredito que realmente tem muita similaridade. E em que momento que você entrou na operação, Wander, do até então Jungle e depois passou a se tornar o Yara Resort? Eu assumi a operação em outubro de 2021, né? Fiquei um tempo no Século, na parte de tecnologia. Cheguei a desenvolver software lá de reconhecimento facial, porque da época da pandemia não podia tocar em nada, né? E desenvolvi um software. E aí chegou um momento que que legal. Então isso era um negócio bem avançado mesmo, assim, que tu conseguia fazer, né? Eu fiz projetos que envolvem programação baixo nível. Eu fiz um plug smart que você coloca uma cafeteira velha, ela funciona, você controla pelo telefone a cafeteira. Olha que massa, cara. Então são níveis realmente bem avançados de tecnologia. Eu fui arquiteto de software da FUCAP, né? Então a FUCAP era referência, né? Referência, exatamente. Ela não contrata qualquer arquiteto de software. Né? Então, assim, em outubro de 2021 assumi, né? Eu tive uma reunião com a família e eu acabei sendo responsável por essa operação e assumi a parte de iates, né, de cruzeiros ecoturísticos e também o hotel. Na época, era a Amazon Diogo Palace, né? E ele estava vindo da pandemia, na verdade. Estava fechado, né? E acho que fazia algo em torno de 6 meses, 7 meses que ele estava aberto pós-pandemia. Né? E eu assumi a operação e a operação realmente estava bem deteriorada. Foi uma escolha tua, Wander, assim, não, vou assumir, ou foi algo que na família ali falou, o Wander vai ficar Foi aqui? 50-50. Eu tinha interesse porque assim, eu vi que era uma operação que tinha um potencial muito grande, mas que infelizmente todos os membros da família estavam ocupados com algum negócio e não tinha como eles assumirem, porque até tentavam, né? Só que não dá, é humanamente possível conciliar 2 empreendimentos diferentes, né? Então, vou cuidar da escola, vou cuidar do hotel. Não dá, porque você precisa realmente se dedicar 100%. Não consigo dormir. Meu pai sempre diz isso, né? Eu aprendo muito com meu pai, assim. Ele tem umas palavras, insights que ficam na minha mente, né?
ele sempre fala que você tem que dormir, acordar e sonhar com o teu negócio. Né? Quando você dorme, que você sonha com o teu negócio, é porque ele está no caminho certo, entendeu? Legal, cara. Realmente aí é um aprendizado muito bom. Você não tem como sonhar com vários negócios, você tem que sonhar com um negócio, né? Porque você tem insights, né, do teu negócio. Pô, isso aqui, eu vou criar esse negócio, isso aqui é legal, né? Então, assim, eu assumi em 2021 e comecei a tocar, e a primeira coisa que eu pensei em mudar de imediato foi o nome, né? Inclusive, a mudança do nome foi uma conversa com o Breno da Vanguarda, né? O Breno é muito meu amigo. A gente conversando com ele, ele falou, olha, vamos pensar num nome diferente, tá? Porque esse nome já está muito massificado, muito deteriorado por conta da imagem que o hotel deixou. Porque, querendo ou não, o hotel ficou um tempo lá sem uma atenção especial, né? Porque precisa de uma atenção especial, é um negócio muito grande, né? Você imagina, se um restaurante é grande, tu imagina um hotel que tem restaurante dentro. Tem restaurante, tem estadia. O restaurante é uma operação. É uma operação, né? Do hotel. Imagina hotel. O tamanho disso, né? Não dá para, humanamente possível, isso eu falo. Eu trabalho hoje, no mínimo, 18 horas por dia. Sem exageros. Eu vou para casa às vezes e eu trabalho em casa ainda, né? Teve um momento que eu passei uma semana assim para casa, direto no hotel, trabalhando, porque não tem como, é uma operação muito grande, é muito gigante. E quando eu assumi, a gente cheguei à conclusão que tinha que mudar o nome, né? A gente entrou numa votação de nome, montei lá O Iara não foi o nome que eu escolhi, o nome foi votado, né? Havia vários nomes. O que vocês fizeram? Votado por quem? Eu coloquei várias pessoas envolvidas, pessoas que conheciam o hotel, pessoas externas, pessoas que tivessem algum tipo de relação. Não abri completamente para o público, porque senão acaba aparecendo coisa ali que não faz muito sentido, né? Mas eu coloquei ali as pessoas que estavam conectadas com a operação de alguma forma, né? Ou que seja familiar, ou que seja funcionários, e abri para todo mundo, todos os funcionários, abri para familiar, abri para todo mundo, e assim, todos os nomes tinham uma explicação, tinha uma explicação de nome, o que significava aquele nome, né? Tinha um significado. Tinha um significado, exatamente, uma história por trás, né? E a gente, alguns que a gente escolheu que achei muito legal, não dava para ser utilizado porque já estava sendo utilizado por outras empresas, tinha registro, essas coisas, né? E aí, infelizmente, não deu. Mas a gente chegou no Iara, né? Que é Iara em Tupi-Guarani, que fala da lenda da mãe d'água, né? Que era uma índia guerreira que lutou contra os irmãos e acabou que foi jogada ao rio pelo pai e virou uma sereia e cuida dos rios, né? Então tem toda uma história, né? E tem tudo a ver com o hotel, né? O hotel é 100% flutuante. É um complexo 100% flutuante de 5 torres, agora mais uma maior, 6 torres. Onde ele tá na casa da mãe d'água, né? Então a mãe d'água cuida dos rios, em troca a gente não polui. Né? É um acordo ali, né? Uma troca com a Iara, né? E a gente conta isso para os nossos hóspedes, eles acham formidável, né? Então a gente criou essa marca nova e veio trabalhando essa marca nova. Tivemos que dar alguns passos para trás, obviamente, porque não, o Django já era conhecido, né? Tanto é que o pessoal até hoje fala o Django, né? Só que conhecido entre aspas, né? Porque é um produto, não é um produto 100% para o Manauara. O Manauara tem na casa dele, no quintal da casa dele tem floresta, tem um lago, né? A atividade do Manauara é pegar lanche e ir pro laguinho. Então, assim, é um produto público externo. E quando eu visitei as feiras a primeira vez, que eu disse, não, vou fazer um trabalho pesado nisso, né? Eu fui pra feira, fui pra WTM em São Paulo, ninguém conhecia. Ninguém tinha ouvido falar naquilo ali. Nossa, eu olhava assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso na vida. Isso existe? Nada existe, tá aqui, tô te mostrando. E acabou que a gente fez um trabalho forte de divulgação na feira, né? E vim fazendo, eu tenho um funcionário representante de São Paulo, Rio de Janeiro, tenho um representante na Espanha. Olha que né? legal. E aí esse trabalho forte, ela vem gerando resultado, né? A gente sabe que quando você vende esse tipo de produto, não é igual vender um pão, né? Eu faço pão de manhã e vendo de manhã mesmo, né? É um produto que precisa de planejamento. Você, uma companhia grande, quer fazer um evento no hotel, você vai se planejar. Você vai começar a falar comigo em janeiro e vai fechar esse evento lá para novembro. Perfeito. E é assim que funciona, né? E quando a gente fala de receptivo, que é o público externo que vem para o Brasil, por exemplo, que passa pelo Rio de Janeiro, Foz e vem para o Amazonas, geralmente esse é o percurso, tá? Rio de Janeiro, Foz e Amazonas. Quando a gente fala desse público, aí que o planejamento é 2 anos. Então, o que eu negociei em 2023, eu vou vir em 2025. Né? Então, tem todo esse gap aí que você precisa trabalhando. Lógico que é uma engrenagem. Quando começa a rodar, ela vai embora e não para nunca mais. Né? Então, assim, a operação em si hoje, ela tá mais redonda, mas foi bem difícil mesmo, assim, muita dedicação. Mas mais uma vez, usando os insights do meu pai, né? Nada resiste ao trabalho, né? Ele sempre diz, nada resiste ao trabalho. Qualquer coisa é superado ao trabalho, né? Legal. E eu imagino, Wander, que assim, ó, por exemplo, esse teu tipo de operação é algo que a pessoa, ela, principalmente um espanhol, ele não vai acordar hoje, rapaz, vou conhecer a Amazônia. Não né? vai. Deixa eu colocar no Google aqui,
deixa eu ver um resort de selva e vou fazer a reserva aqui para o próximo final de semana. Isso não acontece. Então, de fato, há um planejamento e você acabou entendendo isso, Sim, né? Que de sim, fato sim. é algo contínuo, né? Exatamente. Depois dessa mudança do nome Jungle, Yara, vocês mexeram em alguma coisa voltado para posicionamento do hotel? Você olhar assim e falar, não, antes nós tínhamos um posicionamento X, agora é Y, ou você deu continuidade naquilo que já tinha? Essa parte foi bem difícil para mim, falar a verdade. Bem complicada mesmo. Eu até me surpreendi com o nível de dificuldade desse negócio. Porque quando você entra nesse mundo do turismo, que é um mundo muito complexo, eu pensei que era muito simples. É só o cara vir aqui para onde é turismo. E quando você vende esses produtos, você não consegue vender de forma sozinho, isolado. Você precisa de parceiros, né? Quando eu assumi o hotel, eu tinha que entender aquele universo. E cada vez que eu entrava, eu via que era muito mais complicado do que eu imaginava, né? Cada vez que você conhecia mais, você falava, meu Deus do céu. Exatamente a sensação que eu tinha. Eu falei, cara, mano, porque assim, imagina, você trabalha com vários públicos. Para cada público, tem um tipo de vendedor diferente. Né? Eu vou trabalhar com corporativo. Tem operadores que vendem só corporativo. Vou trabalhar com experiência. Tem operador de experiência, de ecoturismo. E a comunicação tem que ser específica para cada um deles. Né? Exatamente. Então assim, mas como é que eu chego nesse cara? Não, eu só compro o teu produto se estiver na prateleira. Eu falei, tá lá, meu site existe. Não é essa prateleira. Você está numa ferramenta que joga dentro do meu sistema. Como assim? Aí você vai entender, não, existe um local, você cadastra o hotel lá dentro, ele vai para uma prateleira que a gente chama nosso sistema, ele se conecta no nosso sistema e ele mostra que existe o hotel. Eu falei, cara, mas que ferramenta faz isso? Né? Aí eu comecei a usar uma primeira chamada H-System, não funcionava, não caía nada. Eu falei, não, tá alguma coisa errada. Aí eu fui para uma feira, tem que viajar, tem que conhecer as feiras. Eu fui para uma feira e na feira eu falei, olha, você está com a ferramenta errada, tem que ser a OmniBiz, que é a mais conhecida de todas, né? Eu falei, OmniBiz, então vou ter que cancelar com a outra lá, pagar a multa e mudar para essa. É isso, né? Cancelei, paguei multa e mudei para a OmniBiz, né? Depois desse momento, elas começam a mandar cotações. Olha, estou com um grupo aqui de 10 pessoas, de 15 pessoas, 20 pessoas. De pessoas que até então estavam fora do radar de vocês. Completamente então, fora. Completamente fora. E aí o que acontece? Diz, não, eu preciso de volume, né? Porque o hotel ele é grande, né? E pessoas isoladas não faz muito sentido para mim, né? Foi quando começou a cair os primeiros eventos, né? Do nada começou a cair alguns eventos grandes. Eu falei, aqui... acho que a gente acertou. Aqui é meu nicho, né? Então comecei a entender que as empresas estavam procurando locais para fazer eventos diferentes. Ela não quer fazer mais na cidade, que ela pega trânsito para levar os seus funcionários, chega atrasado, um chega 9, outro chega 10, outro chega 11. Tive problema na minha casa, acabei me atrasando. Não, ela vai fazer uma experiência no meio da selva, no hotel, que tem estrutura para receber esse volume de gente. Eu tenho um auditório para 800 pessoas, sentado. Legal, né? Eu fiz um casamento de 750 pessoas, no meio da selva. No meio da selva, não tinha... tem um prédio residencial ali. Não tinha nada, selva pura, né? Legal. E até a internet para chegar lá, na época, chegava por rádio, né? Agora tem as antenas da Starlink, que a gente usa muito, né? Mas era bem complicado. Então, assim, comecei a entender que as empresas estavam procurando experiências diferentes. Como é que eu posso gerar uma conectividade melhor com meus colaboradores? Como é que eu posso melhorar a performance deles? Como é que eu posso realmente inserir esse evento na cabeça deles, né? Eu tenho que fazer um negócio imersivo. E aí começou a surgir essa demanda, né, por eventos dentro do hotel. Então começou a vir um evento atrás do outro. Eu falei, bom, esse é meu nicho agora, né? Sem abrir mão, obviamente, das famílias, né? Porque também o hotel tem uma estrutura muito boa para família. Então, assim, hoje eu divido muito bem meu público entre corporativo e família, né? Legal. Mas, assim, vou ser bem sincero contigo, 80% é corporativo. Existe muita demanda de eventos corporativos de fora, principalmente de fora. Eu pensei que ia ser muito mais de Manaus, porque tem muitas indústrias, né? Mas vem muito mais de fora, né? Empresas de marca renomadas fazendo evento com a gente, né? A gente teve até um evento agora um pouco mais enxuto, mais da Natura, né? E a gente está cotando vários outros eventos. A gente tem muito evento com o consulado americano, né? Então, legal. São eventos que ocorre com mais repetição no hotel, né? E também a gente está com alguns outros eventos. Na verdade, perdemos alguns eventos por número de apartamentos, né? Que é justamente uma das mudanças que eu estou fazendo no hotel. A gente, apesar de ter um número grande de apartamentos, mas a gente precisa dobrar isso. Né? A gente tinha uma torre que estava muito tempo parada lá. E eu comecei a fazer os apartamentos dessa torre agora. Finalizar, né? Que é a parte mais cara e mais trabalhosa, né? E a gente vai finalizar 22 apartamentos novos agora em outubro. Inclusive vai ter um evento da Honda lá, utilizando esses apartamentos. Esperamos até o meio do ano terminar todos os apartamentos. Essa torre vai ser um negócio assim fora do normal. Legal. Fora do normal. Vai ser uma torre que você vai chegar na frente do hotel, você não vai ver a torre porque ela vai ser só
jardim nela. Vai ser igual essa que lançaram uma torre Sim, agora. da Ingeco. Da Ingeco, Vai ser algo parecido com aquilo, só que no meio da selva. Então você vai olhar pra selva, vai ver a torre lá no meio, né? Uma torre aqui no meio? Camuflada, uma torre camuflada no meio da selva, né? Inclusive, Wanda, isso que você está falando é bem interessante. Essa questão de eventos é algo que certamente é uma tendência mesmo de crescimento. E a gente pode até... Eu lembro que na pandemia teve uma live do Gustavo Lima lá no Iara Resort. Inclusive, ela foi a maior live, né, no YouTube do cantor Gustavo Lima. Como é que foi vocês receberem isso e esse processo? Porque eu imagino que há uma estrutura logística absurda por trás. Isso. Até então, Gustavo Lima, o maior cantor do Brasil de sertanejo, fazendo uma live na Amazônia e utilizando o resort de vocês para ser o palco dessa live. Como é que foi isso para vocês? Nessa época do evento Gustavo Lima, eu ainda não estava gerindo o hotel, né? Estava na gestão do meu irmão. E apesar de que eu ajudei na parte de comunicação, né, internet. Eu lembro que no dia, a internet que a gente tinha do hotel deu problema. Aí, como eu moro num apartamento ali no Gran Vista, de frente pro Rio, eu coloquei uma antena de internet no meu apartamento para comunicar a live dele lá do hotel. Eu usei a antena ponta a ponta lá, usando a minha internet, minha internet que eu tinha no hotel, né? Lá no hotel, lá na minha casa. E aí eu consegui comunicar, jogar, porque eles criam um pacote, né? Vão criando um pacote de streams e vão jogando. Tanto que a live ela não é sincronizada com você. Você tá vendo aqui e no telão tá um outro momento, né? São streams, né? Mas foi um evento assim grande, foi um evento muito bom, cara. Muito bom mesmo o evento. Deu uma visibilidade muito boa pro hotel. Só pra ter uma ideia, até 1 ano, 2 anos depois, tinha gente se hospedando no hotel por conta da live do Gustavo Lima. Foi aqui que foi gravada a live do Gustavo Lima, né? Então foi um evento sensacional, assim, formidável. A gente fez também Fizemos também o Rock in Rio. Rock in Rio também, né? Rock in Rio, fizemos o Rock in Rio. Rock in Rio foi feito... O palco foi um negócio sensacional. Fizeram uma folha flutuando no lago, né? O próprio show do Gustavo Lima foi também uma espécie de foi uma Vitória Régia, né? Uma Vitória Régia flutuando no meio do lago. Foi um cenário fantástico. Inclusive foi a Beth que organizou isso aí. Não deixa de ser uma vitrine, né? Com certeza, com Deixa de certeza. ser uma vitrine. Quem são os turistas que mais visitam os países, Wander? Hoje vocês têm mais ou menos uma estimativa? Falar assim, cara, esse turista aqui desse país é aquele que realmente se encanta quando vem, é aquele que mais procura. Vocês fazem essa leitura? Sim. Hoje o francês, ele acho que é o maior número, né? Mas está ganhando muito adeptos indianos. Não né? é mesmo? Incrível que pareça, os indianos são vindo em peso. Acho que já é o 4º grupo indiano que a gente recebe, né? Já recebemos o russo também. Aí vem, o americano é bem padrão, né? Ele gosta mesmo. Mas o francês, olha ele em grande número ainda. Né? Acho que teve um grupo francês agora. Se foi francês ou foi... Não sei qual foi o grupo exatamente, mas acho que foi francês, sim. Foi francês. Como é que é a estrutura de vocês para receber? Vocês têm tradutores? Temos. Eu imagino que não é a operação do resort em si, ela não se limita à hospedagem. É uma experiência que tem. Como é que vocês fazem isso para encantar esse cara? Para falar, para ele voltar para a França, por exemplo, para a Índia e falar, meu irmão, eu tive uma das melhores experiências da minha vida. O que vocês fazem? Realmente, a gente não vende hospedagem, né? A gente vende experiência, né? Porque parede por parede, qualquer lugar tem parede, né? E floresta por floresta, o que mais temos é floresta, né? Então a gente tem um corpo técnico ali, 60%, 70% dos nossos colaboradores são da comunidade. Na verdade, a gente está entre o Paricatuba e o Guedes, são 2 comunidades que, inclusive, a gente faz ação social com eles no Natal, né? Leva brinquedo para as crianças, etc. Legal. Então a gente tenta recrutar o máximo de número de pessoas dessa comunidade. No próprio ramal, onde você consegue chegar também no hotel, tem a comunidade Nossa Senhora, e de lá também a gente tem recursos, tem funcionários de lá. A gente sempre dá preferência para funcionários próximos do hotel, né? Que é para evitar esse custo de deslocamento, também para incentivar, né? Não precisa sair daqui para trabalhar lá em Manaus, pegar ônibus assim, assado, tá aqui do lado, né? Então, assim, hoje a gente tem uma série de experiências, algumas que todos os outros resorts têm e outras que eles não têm, né? A gente criou algumas que eles não têm dentro da nossa operação e a gente tenta envolver o hóspede com essas experiências. A gente tem uma experiência chamada Dia do Nativo. Ele sai do hotel de manhã, vai para a comunidade indígena, participar do ritual, conhecer a comunidade, depois vai para a interação com os botos e depois ele vai para a casa do nativo. Ele passa o dia com o nativo, entendendo como é que o nativo vive. Aí lá ele faz farinha para ele conhecer, faz biju, assa um peixe para ele comer, leva ele para pescar piranha em volta
da casa dele mesmo, então, ele conhece a casa dele, né? E aí essa experiência é o que eles mais gostam, porque realmente eles passam o dia vivendo como um nativo vive. Essas pessoas vêm, por exemplo, vêm de São Paulo, fica cercado por pedra, não imagina como é que as pessoas vivem aqui. Então ele chega e se surpreende com aquela experiência. Então assim, a gente tem vários feedbacks, inclusive a gente foi agora Travel Choice do TripAdvisor, né? Legal, e eles não oferecem esse selo, ele é muito exclusivo. Ele é muito exclusivo, eles deram o selo pra gente pelo número de avaliações positivas que tivemos. Legal. Né? Assim, o número de avaliações positivas, 5, né? 5 estrelas foi surpreendente até pra gente, mas a gente entende que o trabalho que está sendo feito é um trabalho que busca isso. E aí os hóspedes começaram a avaliar de forma muito positiva e percebemos que o nosso ponto forte é o atendimento. E eu até fiquei surpreso porque quando eu tinha um restaurante, eu sofria muito com o atendimento, né? Então, a gente percebe que as pessoas da comunidade, elas tendem a se dedicar mais. Porque ela imagina assim, essa aqui é a minha única oportunidade, eu não posso perder isso por nada, eu vou tratar esse cara aqui da melhor forma possível, né? Esse hóspede da melhor forma possível. E eles também experimentaram, não sei se você sabe, mas a mulher quando ela tem filho, ela libera um hormônio, que é o hormônio da felicidade extrema, né? Que é o mesmo hormônio que a pessoa que você libera quando alguém te elogia muito, te agradece muito por algo. E eu falei isso pra eles começaram a experimentar e ficaram viciados nisso, né? Então, são viciados nesse... Eu esqueci o nome do hormônio agora aqui, mas só pesquisar na internet você vai encontrar. Então, assim, essa experiência do atendimento, acolhedor, é como uma moça de Londres falou. Ela falou assim, o legal do atendimento de vocês é que ele não é mecanizado. Vocês atendem com o coração. Então, aquilo ali realmente reflete o que a gente está querendo fazer, né? Atender com o coração. Logicamente, tem algumas técnicas que têm que ser utilizadas, mas o atendimento com o coração é que impacta, né? Você chega na pessoa, a pessoa te atender como se fosse um querido teu, né? Te tratando pelo teu nome. E, afinal de contas, você vai passar vários dias com aquela pessoa ali, né? Então tem que ter realmente essa aproximação, né? Vamos dizer, essa certa intimidade. Personalização, né? Do negócio mais próximo mesmo. Exatamente. Eu imagino, Wander, que todas as experiências que tu teve de empreendedoras anteriormente, certamente tu aprendeu alguma coisa, teve uma lição que você tirou ali e que hoje você aplica no teu negócio. O que você consegue pontuar e falar assim, para aquele empreendedor que hoje está com uma dificuldade no seu negócio, que muitas vezes olha para dentro e não consegue enxergar uma solução. Certamente tu já passou por vários momentos nesse processo, né, de crescimento, de desenvolvimento. O que você falaria para ele quando ele olha para o negócio dele e muitas vezes não consegue enxergar uma saída? Assim, eu obviamente já passei por isso, né? Certeza absoluta que passei por isso. E assim, como eu falei no início, dos pilares, né? Tem um pilar que ele pesa muito e que a grande maioria dos empreendedores passam por isso e ficam frustrados, que é o ser enganado por alguém, né? Sempre tem alguém que vai te passar a perna, vai te enganar. E se você não for enganado no início, você vai ser enganado depois. Então é melhor que seja enganado no início, né? Então isso não é uma escolha. Não é uma escolha. Vai ter que passar, porque vai ter alguém um dia que vai chegar na tua mente e vai te apresentar um mundo maravilhoso e você diz, eu quero esse mundo porque eu tô vivendo uma merda aqui, né? E não adianta você fugir disso, porque você, não, mas eu tô preparado. Não adianta. Não adianta você falar que vai fugir, porque eu já vi pessoas com a cabeça altamente preparadas e passar por isso. Então, assim, passar por isso no início é melhor que passar depois. Porque depois meio que aquela história, você já chega vacinado. Já chega vacinado. Hoje em dia, para me cair numa dessa... tem que ser muito artista. Eu acho muito provável que eu caia numa dessa, né? Porque, assim, além de ter esse preparado em mim, eu tenho eu tenho uma pessoa que está ali na minha mente, um consultor particular, que é meu pai, que sempre leva para ele algumas coisas e ele fala, olha, isso aqui é cilada, isso é cilada, e eu já, então já saio fora, né? Então eu ouço muito ele nesse sentido, que ele está me dando as mentorias, né? Que uma mentoria dele é muito válida, né? Com certeza. É a mentoria ali de milhões, como dizem as pessoas. Que ele construiu, né? Que ele construiu, exatamente. Então, assim, as coisas, assim, os problemas eles são resolvidos de fora, né? Eu lembro quando eu trabalhava com desenvolvimento de software, às vezes eu pegava um problema que eu não conseguia resolver. Eu falei, como é que eu vou resolver isso, né? É um problema macabro, assim. E geralmente quando eu resolvia era quando eu estava tomando banho, era quando eu estava fazendo outra coisa, jogando futebol, alguma coisa assim, é quando eu via, opa. Então, assim, tudo passa, né? Nada é bom para sempre e nada é ruim para sempre, tudo passa, né? Então essa roda gigante aí vai passar, a pessoa tem que continuar trabalhando, não tem outra coisa a fazer. Eu vou parar de trabalhar porque eu estou frustrado. Cara, tem que continuar trabalhando, vai passar. Tudo passa, não existe mal que nunca acabe, bem que dure para sempre. Tudo passa, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu usei muito na minha vida, né? Eu ficava frustrado e ficava assim, cara, mas tudo passa, né? Momentos ruins vão passar e até os momentos bons vão passar. A diferença é o seguinte, quando você estiver num momento bom, trate todo mundo bem.
Porque quando estiver no ruim, as pessoas que você tratou bem quando estava bom, vai lembrar de você. Né? Então isso é importante. Ensinamento né? importante isso aí. É muito importante, porque assim, tudo é relacionamento, cara. No final das contas, tudo é relacionamento. Aqui nós dois, aqui essa oportunidade que eu tô aqui para falar para as pessoas é relacionamento contigo, eu tive. Né? Se eu não tivesse relacionamento, eu não tava aqui agora. Só é uma oportunidade de falar do meu negócio, de levar pessoas, levar outras empresas que estão interessadas em fazer evento no hotel, agora aqui. É relacionamento, né? E assim, esse relacionamento é importante. Ah, não, eu não preciso de ninguém, eu sou ultra mega rico. A gente viu aí o Ike Batista, que era um cara ultra mega bilionário ali. Onde está agora? Né, quebrou. Então, assim, é importante demais você manter esse relacionamento e entender que tudo passa. Isso vale para vida pessoal, vida empresarial, tudo passa. Não existe mal que nunca acabe, bem que dura para sempre. Tudo vai passar. Wander, a gente está chegando aqui no final. Cara, foi muito legal o nosso bate-papo. Mas antes de finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que foi um ponto importante que você colocou. Você disse que teve uma infância humilde, né, no interior, depois veio para Manaus, teve também ali uma adolescência humilde, e depois você conheceu um outro mundo que não era aquele que você havia vivido até então. Como é que você conseguiu manter um equilíbrio de olhar e falar assim, opa, peraí, eu não posso deixar isso subir para minha cabeça, porque eu sei de onde eu vim, né? Então, como é que... E essa analogia que eu estou fazendo é muito relacionada ao seguinte. Existem, por exemplo, jogadores de futebol que eles têm uma infância humilde, ganham milhões, daqui a pouco param de jogar futebol, e já teve casos, como o próprio Ronaldo Fenômeno falou, que ele disse que conhece mais de 90% de jogadores de futebol que viveram o auge que estão quebrados, porque não tiveram gestão na sua carreira. Como é que tu olha para ti internamente e fala assim, cara, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei e vivi e vivo um outro momento hoje. Como é que tu faz para criar esse equilíbrio em ti e na tua família? Porque você tem filhos, tem esposa, como é que você faz para você conciliar isso dentro da sua cabeça? Cara, é o medo, né? O medo, ele é o equilíbrio de tudo. Eu tenho medo de voltar para aquilo ali, né? Aquele momento difícil e carregar minha família para aquilo ali. Quando você tem medo, você começa a repensar tudo, a como agir, né? A como equilibrar os acontecimentos, né? Eu estava a caminho daqui, estava vendo um podcast e o entrevistado falou o seguinte, que antes de ele ter uma família, ele tinha uma vida completamente solta. Ele era um cara com muita grana, com 30 anos de idade, muito dinheiro, ele podia comprar o que ele quisesse, e ele vivia de comprar as coisas, de beber, de fumar, de usar drogas, etc. Quando ele teve o primeiro filho dele, o mindset mudou. Então hoje, eu, obviamente já tenho uma filha de 12 anos, mas desse primeiro momento até o momento do meu filho atual, eu tenho medo. Eu tenho medo não por mim, porque eu me viro, vou dar um jeito, eu tenho medo por eles. Então esse meu medo me equilibra. Porque você não pode sair daí estourando tudo, o dinheiro não aceita desaforo. Ele vai embora, não volta nunca mais. E aí quando ele foi embora, você olha para onde? Ah, meu Deus, eu tinha, agora não tenho mais. Então o problema que eu vejo na grande maioria das pessoas que entram nessa esfera são duas. Ou não conhece, não tem base nenhuma econômica, né? Não sabe como é que aplica o dinheiro, como é que deixa aplicar. Ou eles gastam de uma forma que não tem fim. Eu vou gastar aqui até não querer nunca mais, até acabar esse negócio. Então esses dois erros. Conhecimento econômico, as escolas não ensinam base econômica na escola pública, eu quero dizer, né, porque a grande maioria dos particulares ensinam. E a questão também do esbanjar, né, de esbanjar sem limite. Então, assim, apesar de eu ter alguns recursos, eu sou bem controlado nisso aí, porque eu tenho medo. Medo de voltar para aquilo lá atrás. Então, eu controlo aquilo ali. Não, isso aqui a gente pode fazer, isso não pode fazer. Isso aqui, vamos fazer esse tamanho aqui. Né? Eu lembro que eu viajei com a minha esposa para Gramado e ela me chamou a gente ia fazer um passeio que era para andar naquele negócio de vidro. Sim. Sky Glass. Ela falou, é R$500. Eu falei, assim, a gente não vai. Eu tinha R$500. Eu tinha muito mais que R$500. Só que eu achei, pô, R$500 para andar no negócio do vidro? Não vamos. R$500 vai fazer. Compra um vestido pra ti que eu acho mais proveitoso de ver com um vestido bonito. De que andar em cima de um negócio de vidro que não justifica. Então, assim, isso também é uma coisa que tem que ser ponderada. Mais uma vez, dinheiro não aceita desaforo. Você vai gastar aquele negócio sem pensar no amanhã, vai acabar. Vai acabar. Perfeito. E não tem volta, entendeu? Então, assim, é isso que eu vejo hoje. Assim, o que faz eu não subir a cabeça? É o medo de subir a cabeça, acabar com todo o recurso e no final, cadê? Não tem mais, entendeu? Então, acho que assim, o medo é o equilíbrio de tudo. Se você não tem medo, você pula de um prédio. Se você não tem medo, você entra pelo meio do rio sem colete. Então, o medo, ele te equilibra. Ele coloca você num eixo que faça com que as coisas funcionem, né? Meu pai sempre fala que
a religião é o equilíbrio do mundo. Não porque ele é religioso, mas porque as pessoas que acreditam naquilo ali não saem matando os outros, porque tem medo de não ir pro céu, né? Então é o medo, né? É o medo de, não vou pro céu. Se eu matar a pessoa, não vou pro céu. Eu quero ir pro céu, né? Isso aqui é um grande pecado. Lógico que tem gente que não acredita, né? Mas é uma minoria. A grande maioria acredita e o cristianismo ele é essencial por causa disso, né? Porque ele equilibra o mundo, né? Se não fosse isso, as pessoas sairiam um pegando a mulher do outro, porque tá lá, não pode pegar a mulher do outro, que é pecado, né? Então, assim, essa questão do medo, para mim, é o que me deixa no meu eixo, entendeu? Que me equilibra. Legal. Olha, o bate-papo foi muito bom. Nós recebemos aqui o Wander Areosa, CEO do Yara Resort. Foi um bate-papo realmente que parece que voou a conversa, né? Mas foi bem legal. Espero que vocês tenham aproveitado. Muitos insights nós tivemos aqui. E nós agradecemos a tua presença, viu, Wander? Espero que você realmente consiga tocar os seus negócios, crescer e que você possa voltar mais vezes futuramente. Com certeza. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Me convidando, tô aqui dentro, com certeza, né? Foi muito bom estar com você hoje aqui, bater esse papo com você, compartilhar um pouco da minha vida com as pessoas, né? Empresarial e pessoal também. E, como eu falei, se tiver outra oportunidade, estou dentro, pode me chamar, a gente faz esse bate-bola novamente aí. Show de bola. Tá Muito bom? obrigado, viu, Wander? Nada. Esse foi o nosso AF8 Talks, em parceria com o Portal Acrítica, um podcast para falar de negócio, empreendedorismo. A gente hoje ouviu aqui a história do Wander, foi bem legal, bem interessante. Então, não saia daí, curta o nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. Até o próximo episódio.